estamos falando aqui já sobre biofilia, biomimética, um monte de coisa. Bom, pessoal, boa tarde aí, pós-carnaval, pós um monte de coisa. A gente está aqui pelo Nos Ecosistema, e hoje a ideia é ter um papo com o Eduardo Rosa, que é um amigo de muito tempo, um mentor meu também de muitas questões, e falar um pouco hoje como a natureza modela uma série de questões aí para o desenvolvimento e para o conhecimento humano. O Nous está assumindo hoje, né, o design como o centro de questões ligado à vida, né? Ou seja, o design centrado na vida, que o pessoal entende também como design regenerativo, né? E aí a ideia é trazer hoje o Edu aqui era justamente para a gente falar um pouco como as comunidades tradicionais, antigas, elas conseguem ler na natureza uma série de parâmetros para que a gente haja de acordo com esses fluxos e tenha um resultado mais positivo para o mundo, mais harmônico e mais profundo, mais sábio, né? Obrigado por você ter vindo. Só aí, Daniel, aí faz tempo de conversa sobre esse assunto, né? Assuntos diversos aí, mas sempre ligado à mesma coisa, né? Sempre acaba girando em cima Obrigado, dessa obrigadão. sabedoria da natureza, né? Obrigado por você ter vindo aí. Eu Eu que tá, agradeço o convite. eu tava comentando com o Edu aqui antes, né? A gente fazendo aqui o nosso brainstorm aqui para entender, que hoje me instiga muito, assim, entender as nossas ações, né, humanas e obviamente dentro do mundo dos negócios, de todas essas questões que a gente vive, com um impacto mais positivo, mais profundo, né? E muitas comunidades, né, que a gente chama de comunidades ancestrais, elas trabalhavam assim, né? Dentro das Américas aqui os Incas, né? Da América ali Central os Maias, ou seja, o Egito e uma série de outras. E o Edu ele é mais, né, tem uma profundidade, acho que muito ampla e muito bacana na questão ali da China com o pessoal, né, do I Ching, do Feng Shui, todas Sim, essas tradições, né? Conta mais aí um pouco pra gente como é que funciona, né, essa visão, esse sim. parâmetro de ler na natureza, como é que os É. chineses viam isso? É como o Daniel falou, né? A questão é bem universal, né? No fundo é uma questão do ser humano e a harmonia consigo mesmo e a natureza. Então o ser humano faz parte de um todo. Esse todo pode ser a sua comunidade, né? A sua casa, né? O ecossistema em volta, e todo o planeta é o todo que a gente está, né? Uhum, Então a gente vai ver se todas essas tradições que deram certo, ou seja, que milenares aí, né? Tanto que a gente tem na América do Sul, né? Que é adaptado ao seu ecossistema, a gente vai ver muito essa atitude humilde, né? Ante a natureza, né? Então, nós somos seres humanos, fazemos parte desse todo. Então a primeira coisa é entender esse todo, entender a gente e buscar essa harmonia, né? Que no fundo é uma coisa só, né? uhum, Então a gente vê isso dessas culturas todas, né? Eu, pessoalmente, assim, eu sou arquiteto e trabalho com Feng Shui, né? Então, o Feng Shui é uma arte chinesa, né? De lidar com o espaço, né? Então, eu acabei entrando mais nessa questão da China, né? uhum. Mas, na verdade, eu não tenho preferência nenhuma. Nós somos damos filosofia, né? A gente conhece muito pela filosofia. Então, o meu interesse é mais filosófico, só que profissionalmente tem esse foco na questão do Feng Shui que é chinês. Mas a gente vê isso uma geral, né? É que nem o Feng Shui como que é o que? Uma arte de harmonizar os espaços, né, com a natureza, esses ritmos, né, com esse objetivo de potencializar a natureza humana. Né? No fundo é uma busca de harmonia. Né? Sim. Isso a gente vai ver na Índia, nos astecas, maias, nas Uhum, culturas do mundo todo. Né? uhum. Então, sempre quando dá certo tem que ter isso. Se não tiver essa humildade em reconhecer nossa natureza e o todo, e buscar essa leitura, essa harmonia, não dá certo, não tem Não jeito. funciona, né? É o que a gente está vivendo hoje no mundo, né? Esse um pouco Exatamente. desconectado. É. E dentro dessa tradição, né, do Feng Shui, ele vem do I Ching, como é que funciona esse pensamento, esse fluxo de É, conhecimento? uma maneira de entender, o Xing é um conhecimento muito ancestral, né? Não se sabe, né, quando começou, né? Se avalia mais ou menos 5 mil anos antes de Cristo, já tem alguma ideia, 4 mil anos, então é uma coisa muito antiga. E se mistura com os próprios mitos chineses, né? Dos sábios antigos, né? Então, o Feng Shui, mas na prática a gente começa a ver o quê? Como se fosse uma aplicação do I Ching na questão do espaço. Né? Então, o I Ching ele vai o quê? É como se fosse sintetiza uma sabedoria da China, né? Ou seja, entender que a natureza, seus ritmos, seus processos, né?
E o I Ching, no fundo, é o quê? Ele vai se aplicar em todas as áreas. A gente vai ver na China. É muito interessante, inclusive, o exemplo chinês, né? Com uma tradição muito antiga, que ainda está até hoje, por mais que tenha distorcido muitas coisas, né? Tem essa continuidade, né? A gente vê na história a utilização, né, dessa sabedoria ou de uma filosofia que é a base de tudo. Então aplica na arquitetura, na medicina, na culinária, a caligrafia, tudo, né? Ou seja, e é legal para a gente resgatar essa ideia da própria filosofia, né? Uhum. Que a gente tem hoje em dia essa ideia da filosofia meio deslocada da nossa vida, né? Nunca foi, na verdade, né? Essas culturas tinham essa visão. A sabedoria é a maior riqueza que a gente tem, Uhum. né? E ela é a base para tudo. Então, tudo que eles iam fazer, arte da guerra, de administração, né? De defesa, ataque, administração pública, na própria política, organização política, tudo era baseado em padrões da natureza, ritmos da natureza, né? Aplicado às várias necessidades humanas, né? Então, Legal, o Feng Shui é uma aplicação do I Ching, né? legal, E que é mais o espaço, ou seja, ordenar os espaços segundo essa ordem, esses princípios, a dinâmica da natureza, né? legal. Eu lembro de, claro, por instrução sua, do Vila Blanca também, né, que manja bastante, que é um professor de artes marciais da Nova Acrópole, do Bodhidharma. Eu lembro de começar a estudar o I Ching e de conseguir, em alguns artigos, né, na Nova Acrópole de Portugal, tem uns artigos sobre, né, várias coisas. Um deles é sobre a correlação do I Ching com a nossa visão, né, de leitura da organização da natureza, com a ideia lá do nous, psique e soma, né, do espírito, né, da alma e da forma, Os né? três mundos, né? Os três mundos, e aí correlaciona esses três mundos e atribui um valor de ativo e receptivo, né? Sim. E aí eu comecei putz, que barato isso, porque aí dá para ler vários momentos dos ciclos, né? Aí É uma chave que já dá muita coisa. dá bastante coisa. E eu vi essa relação com os ciclos do dia e da noite, né? De você ter aquelas linhas, né? As três linhas dos trigramas, elas correlacionadas aos ciclos, né? Então, sei lá, da meia-noite ali às 3 da manhã, Sim. era um trigrama ativo sonamente, receptivo, né? Em nous, em som e tal, e vai fazendo esses ciclos, né? Essas correlações. E eu percebi também que é muito interessante o que eles chamam da mutação, né? Ou seja, dos aspectos que vão mudando da leitura da natureza, né? Sim. Como é que você vê isso dentro desse que você trouxe, né? Da questão da filosofia e dessa compreensão do que a gente entende, né? No Ocidente é mais fácil a gente pensar, né? O que é a nossa mente, né? As Sim. nossas emoções, o nosso corpo, com essa ideia de mutação, de transformação nos ciclos, né? Como é que você lê isso, né? Essa chave dos três mundos é muito, muito importante, né? E ela encaixa, é uma visão bem ampla em geral, né? E no fundo, o que? No fundo, a mutação tipo, seria o plano das ideias, os arquétipos, né? Como se fossem as leis na base da estrutura da natureza, mais sutil, né? Uhum. E tudo vai fluindo, manifestando, em busca de uma grande unidade, né? Como se fosse o próprio mito, né, da criação dessas culturas, né? Tem essa grande essência que se expressa, ela vai se expressando na multiplicidade e depois vai recolhendo em toda na origem, né, nessa unidade final, né? Então, é muito interessante, porque todo o processo, essa mutação está muito ligada a esse processo, né? Das coisas se manifestarem e depois de retornarem à sua essência, né? Ou à perfeição das coisas, né? Uhum. Uhum. Então, a mutação é a lei, né? O I Ching é o livro das mutações, né? Exato. E porque o próprio I Ching já instiga a gente nisso, né? Tipo assim, existem os arquétipos fixos, leis universais, né? Mas na dinâmica da vida são mutáveis, estão um imbricados no outro, né? Não tem nada rígido, são coisas flexíveis. E, inclusive a questão do futuro, né? Que tem a questão do... Mas o próprio I Ching tem um sistema de oráculo, né? Mas o futuro não está nada rígido, simplesmente são possibilidades, né, dentro da tendência que está indo, como se fosse um fluxo de acontecimentos ou de mentalidade, né? Uhum. Mas tudo pode ser mudado de acordo com a nossa visão, né? E aí que entra a ideia da sabedoria, né? Sabedoria é fazer essa leitura, né? Sim, Como as coisas estão vindo, né? Como elas estão, de onde vieram, assim, a causa e efeito, né? Para saber como a possibilidade de vir ainda, né? sim. Aí a sabedoria vai entender esses processos, né? Tanto do tempo como espaço, né? Sim, eu ia colocar justamente esse ponto. Me parece que hoje a gente tem, tava vendo até um postzinho da Lúcia Helena, né, de manhã,
que ela separa lá sobre o que é informação, o que é conhecimento, né? Informação, um monte de bolinha solta, Sim. conhecimento organizado. E aí eu acho que sabedoria é justamente lidar com as relações, né? De todas essas coisas no tempo e no espaço, né? E aí o Xing eu acho que é bem bacana, né? Relacionar com a ideia mais profunda, né? E saber conectar tudo, né? Porque tem que ter essa captação do arquétipo, da essência. E perceber o processo das coisas, né? Sim. É muito interessante quando a gente. É porque talvez a gente tenha se distanciado muito, né? De ler na natureza esses princípios, né? O que a gente chama leis ou arquétipos ou coisas desse tipo, que é a lei da gravidade, a impermanência, né? Como uma Sim. questão e uma série de outras questões aí simples que são muito objetivas, mas talvez por esse nosso distanciamento a gente tenha parado de correlacionar a nossa vida a isso, né? Sim. E aí eu acho que tem dificultado muito. É uma desconexão, né? Como você falou antes. Tá meio fora, Eu né? fico improvisando. Como você vê hoje isso, assim, pela tua experiência, pelos, né, os pontos todos que você trabalha também, da gente conseguir, de alguma forma, se abrir mais para reconectar isso e talvez ter soluções mais harmônicas para o mundo, né? E não tão individuais, tão... A gente sempre veio falando disso, né? Sim, De soluções egóicas, soluções, né, que envolvem o planeta, as pessoas e tal. vai uma questão da visão, né? Que é um problema que a nossa cultura como um todo, né? Hoje, a gente está falando, né? Foi uma certa desconexão da natureza, não só a natureza, as vegetações, a planta, mas a Claro. natureza humana mesmo, né? E a natureza como um todo, assim, a realidade do universo, as leis que a gente está falando, né? Então a gente, de alguma maneira, está se fechando muito em si e perdendo a noção da vida, das suas leis, dos seus processos, dos seus tempos, dos seus ritmos, né? Uma certa alienação, né? E que a gente vai ver muito, a tradição filosófica fala muito dessa questão dos próprios três mundos, né? Isso aí é a dimensão mais essencial humana e da natureza, né? A essência das coisas. E de alguma maneira a gente foi se identificando muito com a parte muito passageira das coisas. Tipo, muito com o mutável, né? Só que querendo se realizar só no mutável e desconectando do que causa a mutação da essência, né? Então isso gera uma imediatismo, né? Uma superficialidade, né? Porque no fundo eu não estou percebendo o que tá em jogo, o que está ligado, o que é o que não é, né? É a questão de Shakespeare, é ser ou não ser, né? Então a gente começa a se identificar com aspectos muito superficiais da nossa própria natureza, aspectos superficiais da própria dinâmica da vida, querendo se realizar em cima de coisas totalmente que não tem nada a ver com a realização mais profunda humana. E aí é difícil, né? A própria identidade humana, né? A gente às vezes acha que a gente vai estar bem ou vai estar pleno, dependendo das circunstâncias. Então, quando tiver todos os recursos, as condições, né? Isso vai me gerar uma plenitude interna. Sendo que a gente sabe que a plenitude tem muito mais a ver com essa harmonia consigo mesmo, com a natureza, né? Que todas as tradições falam, né? Todos os sábios, todas as tradições, esse é o Xing, é os Incas, mas tudo eles falam isso e deram exemplo de um grau disso, né? E a gente foi esquecendo e foi esquecendo quem somos, da dinâmica da vida, né? Sim. Aí isso gera uma inadequação, né? Com a própria dinâmica ou seja, não sei lidar com medo, não sei lidar com a dor, não sei lidar com o tempo, né? Eu quero que as coisas aconteçam no meu tempo, mas essa visão egoísta, né? Aí, não, mas é tipo um agricultor, né? Um agricultor é um sábio, né? Então, a gente sabe, tem hora para plantar, tem que saber o terreno adequado, né? Os insumos, tudo, né? E tem o tempo de aguar, então, tudo tem um processo, né? Então, todo esse mundo das mutações, ele tem que estar ligado a princípio. Então, se eu não entendo o princípio, eu fico só ligado ao efeito, né? A gente acaba se perdendo aí e perde essa sabedoria básica da vida. Né? Então, eu quero as coisas sem entender os processos, sem fazer o que é necessário, ou fazer um pouquinho sem ter uma continuidade. É tipo um agricultor doido, né? Que planta e fica lá, esperando que nasça. Criança é assim, né? Não nasceu ainda, né? Ela põe aquela experiência do feijãozinho no algodão, né? É verdade. Outro Não, dia tá boa. lá, não, tem uma semana para brotar, né? Como é que você vê então esse ponto, né? Eu acho que para o pessoal que está escutando a gente aqui, que está curtindo aí essa visão, essa relação de reconexão, de leitura, né? De uma associação humana menos egoísta e mais, né, altruísta, mais abrangente, mais profunda.
com o I Ching propriamente dito e essas práticas? Como você atribui isso? Como é que você tem visto, né? Como é que você lê isso? Como é que você Sim. faz na tua vida? A proposta é muito clara assim, do Xing, né, e das aplicações, né, no Feng Shui, né, também aplicações que eu tenho até desenvolvido mais do Xing com autoconhecimento, né. Então é o tempo todo a mesma coisa. Tipo assim, a ideia de unidade, por exemplo, é um princípio muito importante, né. Então não tem como a gente se realizar plenamente se eu não eu não tenho uma noção de unidade mais ampla de um todo, né. Sempre a relação da parte e o todo é sempre muito importante, né? Então, isso na arquitetura, no Feng Shui, é o tempo todo. Tipo, a casa, como é que a casa está bem? Mas ela tem que ver o entorno dela, né? O ajeito ali na casa, no ambiente. Como é que está a casa como um todo? Como é que está a relação dessa casa com os acessos, com os outros prédios, com a paisagem, o contexto regional. Então, tudo são camadas de relações, né? Uhum, Mas que, no fundo, é uma questão espacial, né? De harmonia ali, de energias, né? Que o Feng Shui trabalha muito. Mas essa mentalidade sempre da unidade, né? Então, para eu estar bem, né, me realizar, eu tenho que me contextualizar no ambiente mais amplo, né? Como tudo, né? Sei lá, um quebra-cabeça, né? Uma pecinha, né? Como aquela pecinha vai estar realizada, né? Ela tem a natureza dela, né? A própria forma dela, que é importante estar, mas ela tem que estar encaixada, digamos assim, no contexto mais amplo. Como a natureza toda assim, né? uhum, Um rim, né? uhum. Faz sentido um rim solto, né? Até eu brinco assim, em aula eu falo um bando de rins pulando por aí. Não, o rim ele tem uma natureza, tem a sua harmonia interna, digamos assim. É fundamental essa relação com o todo, né? O que ele encaixa, né? E que pode servir ao todo. Então essa unidade tem passa essa questão da de Xing tem muito isso, tudo está servindo ao resto, né? Então cada coisa ela tem a sua natureza e tem o seu contato com o todo, né? O externo, né? O outro. E sempre a relação de harmonia está de uma coisa servindo a outra. Como no corpo humano, a natureza mostra sempre isso, né? Uhum. É uma complexidade de diferença, natureza diferente, mas que são complementares, né? Então o corpo humano é um exemplo muito bom, né? Imagina, células, sistemas totalmente diferentes, mas estão encaixados, cada um sendo plenamente o que é, e ajudando a uma ideia mais ampla, que é a ideia do corpo humano, né? Então, esse todo, né? Então, uma Sim. vai ajudando isso. Então, a realização da parte tem a ver com essa conexão com o todo, né? E isso é o que a gente está falando, né? O ser humano, quando está desconectado, né? Se vier com algo separado da natureza, vai gerando uma certa loucura, um descompasso total, né? Uhum. E eles associam, pelo que eu me lembro, assim, né, pelas práticas que eu também gosto de curtir, a relação, é muito bacana essa ideia que você trouxe de unidade, né? Então a gente tem uma relação com unidade, você tem as partes e elas de alguma forma transmutam entre elas, né? Elas se Sim. transformam, elas se correlacionam no tempo e no espaço, né? Como é que você tem visto isso, assim? Porque você trouxe a ideia, né, da casa, porque, né, viajando nisso, né, porque eu preciso pensar no entorno da casa, eu preciso pensar dentro, quem habita, as conexões, as aberturas, os fechamentos. Mas isso tem ciclicidades, né? Então a Sim, casa, por exemplo, deve passar por uma ciclicidade de temperatura durante o ano, né? sim. Sei lá, coisas desse tipo devem acontecer, né? Como é que a Tem gente essa entende? dinâmica do tempo, né? Que é super legal, né? Na verdade, a vida é o espaço-tempo, né? Uhum, O Feng Shui, digamos, ele é mais especializado no espaço, né? Mas tem linhas do Feng Shui que trabalham também com essa questão do tempo. Que no fundo é o que? Pega o Feng Shui com a influência que a gente chama às vezes de astrologia chinesa, né? Mas não é essa astrologia dos animais, tem outros vários sistemas, mais uma numerologia baseada mais no I Ching, uhum, que são dos ritmos da natureza. Então aí vai falar dos ciclos, né, em si, de tempo, né? Então a própria edificação tem ciclos de 20 anos, que mudam a tônica, tem que reavaliar os aspectos internos das energias, né, qualificação, e ciclos mais curtos, anuais, coisa e tal. E cada ser humano tem também a sua dinâmica de ciclos, que é um estudo ótimo também de autoconhecimento. Que você vai ver, de acordo com a época que você nasce, você está ligado a um padrão geral de energia. Aí você tem ligado a um ano, sei lá, um ciclo de 9 anos, tem ciclo de 20 anos. uhum, Os incas tinham isso também, né, dos ciclos, né? E é legal incluir para autoconhecimento, né? A gente vai ver que a gente tem uma tônica, às vezes, de uma tendência, de acordo com esse ciclo, a gente tem uma tendência. E em cada momento tem uma interação entre a nossa natureza e aquele momento externo. E sim, essa leitura é muito legal, porque dá para a gente entender muita coisa, inclusive para potencializar elementos nossos. Em certos ciclos a gente tem uma tal influência,
Se eu souber aproveitar, eu posso potencializar tais aspectos. Ou ficar esperto, porque às vezes tem tais certos ciclos que inibem certos elementos nossos, né? Então tem que estar atento para não deixar aquela circunstância me levar. Sim, Desenvolver outra, sei lá, estar atento, compensar com vontade, disciplina, ritmo, né? muito Então bacana. essas dinâmicas do tempo e do espaço, tá em tudo, é a vida, né? O tempo e o Uhum. espaço, né? A manifestação. Cada indivíduo tem a sua relação de tempo, né, interna e É, desenvolve uma relação com o exato. outro e por Isso aí aí, vai. como você está falando, está sempre mudando. Por isso que não são esquemas rígidos. É Uhum. como a filosofia em geral, essa ideia da sabedoria, não é um monte de informações que a pessoa tem. O sábio não é o Google lá, né? O chat Chat, não sei das GPT, né? quantas, né? GPT, Sei lá. que é impressionante. Mas a sabedoria é justamente entender essa relação inteligente de cada natureza, de cada momento e saber dar a solução certa aí, né? Que é a Legal. tônica que você falou própria da ideia da Nous, né? De buscar sempre achar as soluções, mas não num esquema rígido, né? Entendendo Uhum. profundamente a natureza das coisas, as necessidades, né? Perfeito. Eu ia trazer justamente esse ponto, assim. É, a gente tem se posicionado, né? Já é uma espécie do que a gente já realmente vinha fazendo, né? Que é tentar achar essa essência e de alguma forma desenvolvê-la para os contextos, para as necessidades, né? Das empresas, das instituições e Sim. tal. Mas a gente tem, com o tempo, acho que com a maturidade também, a maturação daquilo que a gente entendeu, que hoje é muito importante a gente se centrar na vida como um todo, né? Como uma forma de unidade, para que essa potência não seja restrita a um planejamento egoísta, né? Então eu atendo uma empresa X e a empresa X visa lucro só e isso não gera benefício para a humanidade, gera benefício só para ela mesma, né? Então a gente preferiu dar esse passo atrás, arriscado, porque o É. mercado é mercado e tal, e por aí vai, mas de trabalhar diretamente com causas e guiando, né, dando essa visão para as empresas e para os negócios, para as pessoas, dentro dessa lógica da vida, né, dessa ideia de unidade, de Sim. perceber esses outros valores, essas questões todas. Como é que você vê esse tipo de pensamento, esse tipo de sabedoria aplicada, por exemplo, a um negócio, né? Como é que você entende isso? Você acha que isso é possível? Como é que você... Acho que é necessário, vital, né? Porque se imaginar assim, o negócio, né? Não é uma coisa inventada pelo ser humano, né? Faz parte do fluxo da vida, né? O corpo corpo humano, por exemplo, né? Para ele funcionar tem que estar em um escambo contínuo, negócios, só que tudo com a visão mais ampla, né? O problema é que a gente, como você falou, a visão nossa fica muito só pensando na gente e esquece o contexto. Esse é o problema, né? Porque se a gente pensasse o negócio como uma maneira de potencializar tudo em volta, ou seja, a visão mais cooperativa, assim, eu acho, né, que seria. Então, a tendência é você crescer e fazer tudo crescer, com a vida, né? A vida, quando está harmonizada, tudo cresce em harmonia com um potencial maior, né? Então, a planta vai crescendo tudo. Ou o ser humano, né? Uhum. Não cresce só um braço, né? Um órgão. Não. Para o órgão estar bem, né? Ele tem que estar fazendo a sua parte. Ele vai crescer, vai fazer tudo crescer junto. Ele vai ser um colaborador para esse grande crescimento. Então, na Claro. realidade, eu vejo que é uma necessidade. Só que é um paradigma que tem que quebrar aí grande, né? Porque no fundo, a filosofia estaria por trás de tudo. A ética, né? A questão da ética. Então, não daria para pensar em lucro sem pensar na qualidade humana. Porque faz parte. O lucro é a coisa mais natural, né? Tipo, como ser humano, né? O corpo que a gente está falando. O que será o lucro? Ou seja, eu estou bem harmônico e estou tendo um lucro. Então, eu estou crescendo e podendo interagir mais com a natureza, colaborar. Então, não tem fim isso aí, né? É, E sempre não pode romper a unidade. E esse é o problema nosso. A humanidade se vê muito separada, né? Eu, você, aquilo, e a minha empresa, outra empresa, e competição. Aí não tem. As coisas ficam bem assim, um certo tempo, mas a longo prazo a tendência é tudo uma consumir a outra, né? o teu exemplo é muito interessante, porque você falou em lucro aqui, na hora do corpo humano, eu pensei em gordura, né? Imediatamente. E é justamente isso, né? Essa visão pessoal, personalizada, egoísta, ela quer uma retenção de energia para si mesmo, né? Mas só que Desproporcional. gordura desproporcionalmente é ruim. Vai ser ruim pra você mesmo. Tem que ter uma gordurinha, né? Mas... E o que eu estava refletindo, né? Tenho pensado muito nisso, assim, né? E dentro daquilo que a gente estuda também na filosofia, de que talvez tenha chegado o momento, na verdade eu acho que chegou, né? Mas é um paradigma, assim, em que
esse benefício, esse lucro, essas questões todas, ela não está mais na dimensão física das coisas. Ela está numa dimensão emocional e mental. Ou Sim, seja, o que a gente está fazendo aqui com o pessoal contribui com o crescimento deles em outro aspecto. Ninguém cresceu fisicamente lá, né? sim. A pessoa que está escutando isso, ela Ah, não chegou e o corpo dela expandiu e sim. cresceu. Mas a possibilidade dela de ver o mundo, A a visão, né? visão, começa a ampliar. É. E quando a gente trabalha esse atributo de benefício nesse lugar, é a propriedade do fogo, né, que eu acho super linda, que eu posso Ah, passar o fogo para você, você sim. passa para o outro, ninguém perde a É. sua unidade, a gente começa a gerar um outro tipo de economia, né? Talvez muito Exatamente. mais profunda, Que muito é mais mais ampla. humano, inclusive, né? Que pega as dimensões, as necessidades humanas de compreensão, de busca de harmonia, busca de unidade, né? Uhum, uhum, E não só a necessidade física disso, de ter exatamente, coisas, né? De não ter. exatamente. Dentro do que você tem feito, assim, vivido, né? Você trouxe essa questão como uma necessidade mesmo objetiva, né? De trazer essas propostas, né, estruturais, essas propostas que essas comunidades todas desenvolveram, e que a gente talvez tenha perdido um pouco o entendimento disso. O que que você tem visto, assim, que a gente poderia hoje iniciar mesmo como uma leitura, não no sentido de ler livros, né? Mas no Sim. sentido de ler os sistemas, de ler as formas de pensamento a partir dessa ótica do I Ching. O que que você acha que a gente, qual o primeiro passo você daria pra gente, assim, como dica? O I Ching ele vai sempre nos instigar a nos conhecer, né? Então a gente tem que, não tem jeito, para se poder gerar uma harmonia, né, tem que partir do autoconhecimento, né? Porque é com qualquer coisa, como o exemplo que a gente está dando do corpo, né? Então, Uhum, para um órgão estar em harmonia com o todo, ele tem que saber quem ele é, qual o seu potencial, qual a sua conexão com tudo, que pode servir esse todo, né? Então, acho que esse é um ponto fundamental aí, né? Esse autoconhecimento, o ser humano conhecer a si mesmo. Que o Xing vai estar o tempo todo falando isso, e tem inclusive montes de sistemas, né, super interessantes justamente para instigar ao se conhecer. Porque na verdade não tem separação. À medida que você vai se conhecendo, conhece a natureza. E nem o Feng Shui, a gente vai pensando na casa, na residência, na harmonia, mas a casa é como se fosse um intermédio, né? Então, para poder realmente entender a dinâmica da casa, a gente vai ter que entender a dinâmica humana. Porque, né? E para entender a dinâmica da casa, tem que entender a dinâmica das leis da natureza. Então, a própria casa vira como se fosse uma ponte entre o ser humano e a natureza como um sentido mais amplo. uhum, Então, tem que partir muito disso aí, né? Só que uma jornada, né? Não é uma coisa da claro, noite pro dia, né? claro. E mudar, bom, e claro que à medida que cada ser humano for se conhecendo, conhecendo mais a natureza e as leis, a humanidade está melhorando, né? Porque a gente sempre tem que entender que a humanidade é feita de indivíduos, né? Então, enquanto a gente não assumir uma responsabilidade individual, assim, pelo bem do todo, não, eu vou melhorar, eu vou crescer, eu vou fazer diferença positiva, né? Uhum, Se eu fiz um pouquinho, a humanidade já fez. A humanidade não existe como um ente assim separado, né? sim, sim. Então é um processo que a própria filosofia, a gente vai ver Hoje em dia a filosofia está um pouco desconectada disso, mas a gente vai ver a filosofia como um todo, das tradições, a própria filosofia dessas culturas, né? Filosofia inca, maia, azteca, a gente não vê como uma filosofia, né? Mas na verdade está sempre instigando essa conexão, né? Essa Uhum, ponte, né? Que na China fala unir o céu e a terra, né? Então, para unir o céu e a terra tem que partir o quê? Bom, quem eu sou, né? uhum, Como melhorar, como é que é a vida, como eu lido com aquilo, como eu lido com a dor, com a morte, com a doença, com as minhas ideias, né, os mistérios da vida, né? Então é uma jornada linda, né? Bonita, necessária e é. é uma jornada existencial, né? E tira talvez a ansiedade, né? E coloca num ponto mais longínquo, assim, né? Mais profundo. Eu fico refletindo assim, a gente lidar com muitas instituições, né? Aí você trouxe esse ponto do primeiro passo, né? Quando a gente vai desenvolver um projeto, né? A gente precisa entender um pouco o espírito daquela instituição, daquele projeto, daquela Sim, pessoa. A gente tem que entender essa essência. E eu tenho falado muito hoje que a gente precisa entender essa essência, em que tempo ela está. E agora você me traz assim também qual é a correlação desses princípios com os indivíduos e dos indivíduos com a instituição, ou seja, existe um mapeamento, né? vários níveis, né? Vários níveis, né, assim, A de instituição com o compreensão. meio, né? Com as Exatamente. outras. Que é o que a gente, né, curte hoje incluir também com o meio, né? Não Sim, só dela para ela é, dentro dela mesma, mas como ela se correlaciona com isso, né? E todas essas dimensões.
E o I Ching, de uma forma, ele consegue mapear isso de uma maneira profunda e simbólica, Sim. né? Como é que você vê essa parte do Acho I sim, Ching? né? Porque a própria empresa é um indivíduo, né? Aí só que ela dentro dela vai ter seus indivíduos, cada um com a sua responsabilidade. Então, a saúde de uma empresa tem que estar vendo qual é a proposta dela, a ideia, como você está falando, o espírito dela, Uhum, qual é o potencial de realização máxima dela e como os indivíduos que fazem parte participam desse processo. uhum, Para poder achar o lugar de cada um, de acordo com a sua natureza, colaborar para esse todo, né? uhum. Então é uma. Só que isso não é a curto prazo, né? Tem um processo de entender as coisas e fazer o processo harmonizar, né? Uhum, Cada pessoa sentir essa ideia. Porque o ideal de uma empresa, né? Era cada um sentir que essa empresa é algo que é uma extensão dele. Com a casa nossa, né? No Feng Shui trabalhar. A casa é a extensão nossa, o segundo corpo. A empresa deveria ser o segundo corpo, porque é vamos ficar 8 horas lá, sei lá, né? uhum. Então, agora para isso tem que ter o que é realmente uma ideia mais ampla, né? E que as pessoas se sintam, opa, isso aí tem a ver comigo e com um processo mais, ajude a pessoa a crescer, se realizar em algum grau, né? Sim, E esse é o desafio, né? sim. E a empresa conectada com um bem maior. É unindo o céu à terra, né? Na verdade, a empresa deveria unir o céu à terra também, como se fosse a ideia de um templo, né? Uhum, Nas tradições, o templo era para unir, né? Uma sim. catedral, um templo era como se fosse uma síntese do todo, do cosmos, né? Dos mistérios do cosmos, né? De ideia de presença de Deus, sentido mais amplo, né? Então, Sim. ao entrar num templo, né, você estaria inspirado a consciência a conectar com essa dimensão maior. O ideal seria que a própria empresa seria como se fosse um templo, ou uma sacralização dessa atividade, né? Ou Claro. seja, o trabalho é uma atividade sagrada, assim, sagrada no sentido de conectar, né? Sim, O sagrado nos conecta com um sentido mais amplo. claro, Então a empresa deveria ser algo sagrado dentro não é para virar uma igreja, né? claro. Mas algo que tem um sentido, né? E cada um sabe o que está fazendo e sabe o que está colaborando, né? E é uma ideia mais ampla, né? Que vai ajudar a sociedade. Então É, isso tudo são coisas que não são fáceis, com a nossa mentalidade é muito oposto a isso, né? Mas eu acho que sem isso não tem como realmente dar certo a longo prazo. perfeito, perfeito. Tivemos uma questão de luz aqui no espaço, mas o nosso áudio funciona ainda. O Luiz vai resolver aqui a luz. Eu já vou te trazer aqui uma, uma pergunta aqui sobre o que você está fazendo agora, então, com toda essa profundidade e esses pensamentos. Como é que estão os seus projetos, as suas coisas todas? A gente faz o que dá, né? O que você Bom, conta pro pessoal a minha que... atuação principal é como filósofo mesmo, né? Uhum, Voluntário, na Nova Acrópole, né? O Daniel participa, né? Então, sim, aí para mim vai mudando essa mentalidade, essa postura, conhecer o ser humano ao todo. Então, para mim, a grande revolução é essa, de dentro para fora, né? uhum, A minha atuação profissional, eu tenho focado mais no Feng Shui. Eu sou arquiteto, né? Eu sempre gostei de trabalhar com arquitetura mesmo, obra, eu acho bacana, né? Mas eu vejo que o Feng Shui é mais transformador. Então é sim, muita diferença. Uma coisa é eu fazer uma casa para pessoas, a pessoa gosta, né? Agora, quando eu assim, atuo no Feng Shui mesmo, as pessoas vão tendo mudança de postura ante a vida, mudança de postura um ante a outro, né? Então eu vejo, claro que não é a solução para tudo, mas é uma ação que agrega, eu vejo que agrega muito mais, né? Então é uhum, uma coisa que eu gosto muito. E eu estou querendo focar mais uma coisa que eu sou apaixonado, essa questão do autoconhecimento através do I Ching, né? Que uhum. eu já falei muito com o Daniel, né? É. A gente vai Tem um conversando, né? plano aqui, galera. A ideia é ter mais coisa por trás aqui desse Exatamente. encontro. Então, um plano benigno. E que é muito interessante, no fundo, o que eu comecei a ver, né? Comecei a aprofundar no Feng Shui, sempre tem questões aí do I Ching e coisa e tal, que remete ao autoconhecimento. Sim. Só que tem toda uma técnicas e sistemas, né, Uhum. para ajudar o ser humano a entender as leis da natureza e a si mesmo. E Legal, conectar no tempo disso aí. legal. E você Ou está seja, trabalhando com cursos também, né? Você está eu tô, formando. tava com curso, formação de Feng Shui, né? Eu tô montando a formação de I Ching, baseado para autoconhecimento focado, né? Legal. É o que eu estou desenvolvendo agora. Eu quero começar a entrar mais nessa área, que vai juntar mais a filosofia que é a minha fonte, né? Uhum.
que o Feng Shui já faz, É mas eu tudo no mesmo quero, lugar, né? eu quero converter mais para o ser humano. Então eu quero trabalhar um pouco mais agora, além do Feng Shui, com essa questão de autoconhecimento direto. Perfeito. E para o pessoal te encontrar, qual que é os A arrobas? minha empresa é Dédalus Arquitetura e Feng Shui. Uhum. Dédalus. 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 Aí você digita Dédalus Arquitetura, Dédalus Feng Shui. Uhum. Aí tem YouTube, né? Tem Instagram, Facebook, TikTok entrei agora. Foi nas dancinhas lá. Na dancinha não cheguei. Dancinha do Xing é brabo. Dancinha do Xing. Boa. Cara, obrigado demais. A gente está chegando ao fim aqui desse episódio aqui do Nous, com essa... Achei muito bacana, né? O que eu curto mais, assim, o tema em si, né? Como o Eduardo trouxe desde o começo, ele abrange várias dimensões de várias culturas, né? Mas o fato é justamente o desenvolvimento humano, né? Dentro dessa ideia de uma unidade mais ampla, né? Fora de nós, assim, Sim. né? No sentido mais profundo. E olhar por essa ótica, assim, dessas tradições, né? No caso, a gente falou aqui mais um pouquinho do Xing, já desperta na gente um interesse de compreensão mais profunda. Eu já te agradeço por ter vindo. Legal. Acho que a galera vai correr atrás também de entender, né, o que você está propondo e fazendo. O Edu está preparando alguns cursos, ele já trouxe para mim aqui, a gente vai fazer esses cursos. Eu acho que o que me deixa mais, assim, não é seguro talvez a palavra, mas com entusiasmo e com uma boa perspectiva, mais esperançoso, é justamente a gente estar diante de um paradigma, né, de um muro desse, Sim. observando coisas, né, de um outro ponto de vista que Exato. podem transpor esse tipo de egoísmo e de questões aí, e essas tradições ajudam muito a gente, né? Exatamente. E se a gente vence em algum grau interno, ou já venceu em algum grau, já é uma realidade, só tem que expandir. Bora nessa expansão, então. Obrigado, meu Isso velho. aí, camarada. Obrigado demais. É isso, galera. Obrigado para vocês aí. Um abraço, até a próxima. Até mais, obrigado por tudo. Parte de um todo, estou